Até a gente ter um baita de um microfone de mesa, vai ser assim. O microfone de Agora mesa. O Silvio Santos, de uma época pra cá, ele trocou aquele microfone horrível que ele tinha, né? Nossa, aquilo era feio. Aquilo era né? horrível. Não, e ele demorou pra De ouro aquele microfone. Mas ele fazia isso só pela identidade mesmo. É porque agora ele deve estar velho e não deve estar conseguindo carregar mais no pescoço aquilo lá. É, pior que é verdade mesmo, porque deve pesar. Tem certeza disso? Fome aqui. Não, vamos falar sobre outra coisa, então vamos falar sobre música. Valendo. Beleza? Beleza. Valendo. O cara já tá vermelho aqui, que nem um pimentão. Vale a pena, pessoal, que não está assistindo isso no YouTube, tem um link aí. Aí, galera, Mas essa vermelhidão é só impressão sua. É né? natural. É natural. é natural, Isso é natural. Toda vez que eu ruborizado. estou sob pressão. Ah, é natural, então beleza, então aí eu acredito. Bom, mas é isso aí, seja bem-vindo, Fernandão. Obrigado. Então, gente, esse é o Fernando Correia. O Fernando, eu vou chamar de Fernandão, tá? Porque não tem jeito de chamar de Fernando. O Fernandão é meu gerente na imobiliária, então ele trabalha comigo diretamente. Ele assume o cargo de mais confiança minha dentro da minha imobiliária. E hoje a nossa ideia, Fernandão, é contar um pouquinho sobre o que a gente faz, mercado imobiliário. Enfim, né? Vamos ver onde vai rolar esse papo com Deixa rolar. consultor imobiliário / gerente de imobiliário. Vamos ver onde que isso vai dar. Perfeito. Mas é isso. Eu queria que você se apresentasse pra galera. E é isso, se apresenta pra galera, vai primeiro. Aí a gente continua. Bom, pessoal, como o Guilherme diz, né? Fernando Correia, mais conhecido como Fernandão. Então, assim, ninguém me conhece como Fernando, é só Fernandão. E eu sou um cara apaixonado por pessoas. Primeiramente, eu sou apaixonado por pessoas, né? Então, assim, ajudar pessoas, me envolver com os problemas alheios, isso está no meu DNA. É onde é o campo onde eu me sinto mais confortável. Caçar problema. Caçar problemas, Dos outros. seria isso. Ainda. Metendo Mais ou problema menos dos outros. isso. É quase igual aquela vizinha. Exato. Aquela vizinha chata, né? Que sabe de tudo. Esse sou eu, esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Não, mas top demais, Fernandão. Eu acho que essa é uma primeira coisa importante, né? Quando a gente pensa em mercado imobiliário, é um mercado de pessoas, né? Não é um mercado de imóveis, né? Acho que... Não tem como nós fazermos parte desse mercado, né? E não nos identificarmos com as pessoas, com os problemas das pessoas. Não tem como a gente não se envolver com esses problemas, porque dentro da função de corretor de imóveis, você se depara com inúmeras situações e você acaba se envolvendo. Então você acaba se tornando um advogado, muitas vezes psicólogo, enfim, você acaba se envolvendo de fato dentro da vida das pessoas. E você falou, e é uma coisa... Eu acho que eu já até talvez tenha falado isso aqui alguma vez, mas se não, acho que vale a pena reforçar. A transação imobiliária, ela é um momento marcante na vida da pessoa, né? Então, assim, você está falando de comprar, vender, alugar um imóvel, a pessoa provavelmente ou tem alguém casando, ou tem alguém separando, ou tem alguém nascendo, ou tem alguém morrendo. Não necessariamente uma coisa feliz. Muita gente fala que é um sonho. Não, você não sabe. Vai que uma pessoa próxima morreu e aquele imóvel te traz lembranças que talvez não são tão positivas, e você quer vender aquele imóvel para mudar, para ter novos ares, né? E é interessante isso que você acabou de pontuar, porque como consultor imobiliário, você precisa de fato entender justamente o momento que antecede essa decisão. Você precisa
ter essa sensibilidade de poder se envolver de uma maneira muito delicada, né? Muito que são os problemas. Você precisa saber como entrar e entender qual foi esse momento, que pode ser realmente um divórcio, pode ser um falecimento, ou pode ser algo bacana, pode ser o nascimento, a pessoa, sei lá, foi promovida no emprego e teve uma ascensão de renda, enfim. Mas você precisa, como consultor imobiliário, você precisa de fato entender realmente esse momento que antecede a decisão de compra, de venda ou até mesmo de um aluguel, né? E muito interessante que foi justamente numa situação dessa, foi o ponto principal que me trouxe para o mercado imobiliário, né? Ô, louco, então conta um pouco da tua história aí. Então, eu vim para o mercado imobiliário, quando a minha decisão de vir para o mercado imobiliário foi justamente que eu acho que isso aconteceu, talvez tenha acontecido com você também. Foi porque eu tinha um imóvel, né? Eu tive uma experiência muito ruim na venda do meu imóvel, né? Então aquilo me chamou a atenção. Eu falei, peraí, eu sou uma pessoa que eu já trabalhei com comércio, antes disso eu trabalhei com comércio, eu já fiz parte de empresas de transporte, então eu entendia muito bem as pessoas, né? Esse relacionamento, como me relacionar com as pessoas. Exato, um pouquinho. Desde a indústria têxtil, não, desculpa, uma confecção. Né? Nós produzíamos, eu tinha uma empresa que produzia enxoval, cama e banho, né? De bebê, né? Exatamente. Tinha uma marca muito bacana, isso em São Paulo, depois acabou não dando certo por decisões erradas, enfim. E eu acabei... caminhoneiro. E fui pro ramo do transporte, que também foi uma paixão, desde criança. Eu acho que a maioria dos garotos, né, vê os caminhões, já fica aquela coisa de doido, né? Fica louco. E isso era uma paixão, né? É. E assim, enquanto eu não entrei nesse ramo e não conhecia alguns pontos específicos, né, que dentro do setor, né, do transporte, é uma máxima. Você precisa conhecer, você precisa ir até o Nordeste e você precisa até o norte do Brasil, porque aí de fato aí, você beleza, está realizado. Falou, pronto. Pronto. Então eu consegui fazer tudo isso. E foi? Fui, né? Caminhão, né? Fiz tudo isso. E não me arrependo, foi um aprendizado muito bacana. Mas enfim, voltando ao que me trouxe para o mercado imobiliário, foi justamente isso. Eu falei, poxa, eu conheço as pessoas, eu sei como lidar com pessoas e eu estou precisando vender um imóvel e encontrei essa dificuldade, foi muito mal atendido, enfim, eu falei, eu preciso entender um pouco mais sobre isso. E foi onde que eu dei início, dei o start aí nessa vida e estou até hoje. E posso dizer para você que eu me encontrei realmente, porque existem histórias, né, como consultor imobiliário, eu vivi histórias bacanas, sabe, de pessoas chorarem, de conseguir realizar, né, o sonho da pessoa, para ela aquele momento era quase impossível ela conseguir, e a gente conseguiu, graças a Deus a gente conseguiu de alguma forma tornar o sonho dela possível, né? Então são histórias bacanas, assim, eu realmente me encontrei. Que legal. Eu assim, de fato, né, a nossa história nesse ponto ela é muito parecida mesmo, porque eu também entrei no mercado imobiliário pelo mesmo motivo. Eu falei, poxa, como é que pode? É bem essa pergunta aqui. Como é que pode, né? Exato. E se não pode, posso eu, né? E vou lá e vou fazer. Então assim, de fato, meu microfone caiu, galera. De fato... peraí que eu vou ter que pôr de volta. Então, de fato, foi uma coisa muito assim, de ver dessa carência, né? E essa carência, no meu ponto de vista, é uma falta de atenção. O que a gente dá para as pessoas, que talvez seja o nosso diferencial, né? Ou pelo menos o que eu sempre preguei como diferencial. Eu acho que isso é básico dentro da nossa empresa. É que a gente entrega para o nosso cliente a coisa mais cara que você pode dar para alguém hoje em dia. No mundo disso aqui, no mundo de tecnologia, no mundo que é a atenção. Exato. Atenção é a coisa mais cara que a gente pode dar para alguém. E é isso que a gente entrega ao máximo dentro da nossa imobiliária. Então, assim, de fato, eu entrei por esse motivo. E eu queria, essa conversa não é minha, eu quero que o Fernandão já conte um pouco mais da história dele, mas eu queria fazer uma intervenção. Mas o Fernandão eu falo para todo mundo que eu tenho oportunidade de falar, principalmente quando eu dava formação, né? Eu formava muitos corretores aqui em Minas, e eu sempre falava isso. O Fernandão foi meu maior erro de recrutamento
o meu negócio, eu assumia antes a função que o Fernandão assume. Né? A nossa função é o quê? É encontrar pessoas que queiram trabalhar no mercado imobiliário, treinar e acompanhar essas pessoas, né? E engajar essas pessoas a ficarem junto com a gente dentro da equipe. Então essa é a nossa função, né? A gente trabalha para buscar pessoas que estejam dispostas a entrar nesse mercado, trabalhar e ensinar essas pessoas a fazer o que a gente faz bem feito. E aí, uma das funções então é achar pessoas. E aí nisso chega o Fernandão para mim e eu vou recrutar o Fernandão. Época de pandemia, galera, aquele negócio 6 horas online, da tarde. Nossa, online, final da tarde. Sexta-feira, Sexta-feira, jamais final vou esquecer do esse dia, nossa, sexta-feira às 18 horas. E eu falei assim, Deus, por que eu fui marcar uma reunião de recrutamento sexta-feira às 6 horas da tarde? E eu cansado, morto, exaurido, e aí fui lá recrutar o Fernandão online, que eu odeio fazer qualquer coisa online, exceto isso aqui, porque isso aqui não tem outro jeito de fazer sem ser online, mas eu não gosto de fazer reunião online, eu gosto de fazer reunião presencial, principalmente reunião de recrutamento, tem que ter aquela troca, tem que ter aquele olhar pessoal, né? E aí eu falei, caraca, nossa, aí bati o olho no Fernandão, eu falei, meu, esse cara aí não fui com a cara dele, não. Aí falei assim, nossa, velho, que bosta, ainda 6 horas da tarde na sexta-feira, e ainda com esse cara que parece que não vai. E foi isso. E a reunião foi péssima, eu fiz a reunião ficar péssima, porque eu não tava com vontade de fazer aquilo. Aí eu não sei por que cargas d'água o Fernandão resolveu entrar pra minha imobiliária, ele falou, vou entrar. E aí, eu, por não ter entendido que ele de fato ser uma pessoa que ia estar mesmo comprometida com o projeto, engajada com o projeto, eu não dei a assistência que precisava. E isso não é uma coisa frequente, gente. Eu sempre fui uma pessoa muito... Não era uma coisa frequente. E é isso. E hoje ele que está à frente da minha operação. Então foi a pessoa que eu confiei. Quando eu fui para Portugal trabalhar no mercado imobiliário lá, eu já confiei a minha imobiliária na mão dele, e depois, quando eu voltei e comecei a dar consultoria para as imobiliárias daqui de Minas, aí eu entreguei por definitivo essa responsabilidade na mão dele, e hoje eu não me envolvo no operacional, eu sou mais um suporte psicológico para os corretores do que prático, e o Fernandão que faz todo o operacional, eu não me envolvo, tento me envolver o mínimo possível. Né? Então isso eu acho que é muito legal e assim, eu falo que foi meu maior erro de recrutamento, e geralmente quando eu falo isso, a primeira coisa que as pessoas pensam quando eu vou falar de um erro de recrutamento é tipo assim, recrutei uma pessoa ruim. Não, eu não fiz questão de recrutar uma pessoa que hoje é a pessoa que faz tudo isso aqui acontecer. Então é isso aí. Isso é muito bacana, porque realmente a gente precisa, e isso na verdade é que faz com que as pessoas que são apaixonadas por pessoas, né? Você gostar de pessoas, isso é fundamental justamente nessa hora. Porque mesmo você não dando o seu melhor naquele dia, pra mim foi. Porque eu senti realmente, eu não sei se você se lembra, mas eu abaixava tudo que você falava, eu tava anotando e eu fazia perguntas e eu percebia, tinha hora que eu percebia que às vezes eu fazia a mesma pergunta mais de uma vez, enfim, mas eu anotei tudo. E é isso, mesmo, aí é que tá o segredo, mesmo você não dando o seu melhor, mas como você também, assim como eu sei que é apaixonado por pessoas, se envolve no problema das pessoas, saiu uma boa reunião. Eu considerei como uma boa reunião, e eu de fato não considerei, eu não vi ali erro, na verdade, né? Talvez porque você sabia, você se cobra realmente, você acredita que realmente você não deu o seu melhor. Mas assim, de fato, foi algo bacana, uma sexta-feira, 6 horas da tarde, e ali eu posso dizer para vocês, ali mudou, transformou a minha vida de fato, enfim. E eu tô muito feliz de estar onde eu tô hoje. Que legal. Eu acho que assim, uma coisa que eu sempre falo também para os nossos profissionais, né, para o pessoal, assim, não só para os nossos profissionais, porque eu já dei formação para muita gente que não é da nossa imobiliária, né, que são de outras imobiliárias, e eu sempre falo isso, eu acho que o consultor imobiliário, mas isso eu acho que se aplica ao gerente, ao dono de imobiliária, qualquer pessoa que trabalha nesse ramo, nós somos colecionadores de história. Né? O que a gente faz é ouvir história todos os dias,
histórias diferentes, de diferentes pessoas, em diferentes situações, e toda vez que a gente ouve uma história, a gente aprende uma coisa, e toda vez que a gente ouve uma história, a gente consegue ajudar mais a próxima pessoa. Exatamente. Da próxima história, né? E eu acho que isso é uma coisa importantíssima. E você me falou que você tem algumas histórias sobre o mercado imobiliário que te marcaram. Quer contar uma em especial aí? Olha, tem uma tem uma que eu acho que eu nunca vou me esquecer. Foi algo fantástico. Eu trabalhava na ocasião ali no bairro da Região das Flores e fiz uma boa captação de um imóvel. A princípio, né, a história ela começa muito bacana desde o início, desde o momento da captação, onde a pessoa entrou em contato comigo, porque ela acreditava, ela tinha um imóvel parado, o imóvel estava inabitado, mas reformado, muito bonita a casa. Ela achava que, na opinião dela, ela não ia conseguir atingir a venda daquele imóvel, não ia conseguir porque o momento do país estava ruim, enfim, assim. Ela tinha isso tudo na cabeça. E ela tinha um filho especial e o filho não se adaptava na casa, no imóvel, então ela pagava aluguel num outro local, mas ela precisava de fato que aquele imóvel fosse vendido, que isso sim ia resolver a vida dela. O aluguel seria apenas uma medida paliativa, né? E eu tomei a liberdade de falar para ela, assim, olha, posso marcar com você uma segunda reunião? Eu sei que você não vai conseguir ir até a imobiliária para que a gente possa conversar, mas eu venho até você e vou te apresentar filho, um material. Né? Exatamente. E eu fui para casa na quinta-feira, e a reunião foi quinta-feira por volta de 11 horas, 11h30 da manhã, aproximadamente. Quando foi às 17 horas de quinta, eu voltei novamente na casa dela, com o material já pronto, apresentei para ela, e assim, naquele momento, quando eu apresentei, iniciou ali um processo de encantamento, na verdade, né? Que ela falou assim, olha, eu queria muito alugar esse imóvel, mas pelo que você me apresentou, eu decidi que eu não quero mais alugar, e sim, eu quero partir para venda. Né? Então começou ali esse processo. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira eu já entrei na parte da manhã com fotografias, em que inclusive nem deu tempo de fazer as fotografias profissionais. Na parte da tarde eu já tinha, enfim, que era 5 horas da tarde, eu já tinha feito 3 visitas nesse imóvel. E com uma proposta já praticamente encaminhada. E na segunda-feira mais 2 ou 3 visitas, e até que apareceu uma pessoa, né? Eu já tinha uma proposta em andamento, e essa pessoa jamais perderia esse imóvel. Era o imóvel, era o imóvel que ele queria, ele tinha o dinheiro para pagar, e só não que tinha ele era problema. Investidor, né? Ele era um investidor. E essa segunda visita ela foi acompanhada de um corretor que está com a gente lá, é o Ricardo Barsi. O Ricardo é uma pessoa fantástica, um abraço, Ricardo. Gostei, ficou profissional isso aí no podcast. Um abraço, Ricardo. Ricardinho. Exatamente. O Ricardo mora no meu coração. E o Ricardo levou essa pessoa, e eu falei, Ricardo, olha só, é o seguinte, ir lá, isso me causou uma preocupação, porque ela entrou numa live com o esposo e começou a mostrar a casa para ele. Falei, olha, aqui vai ser o escritório do meu filho, aqui vai ser esse quarto dela. Com a proposta. E eu já estava com a proposta já pronta. Aquilo me deu uma aflição tão grande. E era no preço, né? Exatamente, no preço, não tinha como dar errado. E ela falou para ele, aí eu falei, eu chamei o Ricardo no canto, falei, Ricardo, avisa ela que já tem uma proposta nesse imóvel e que dificilmente, tem uma pessoa na frente, dificilmente ele vai perder, tá? Ele falou para ela não deu atenção, ela continuou, ela queria tanto aquele imóvel, e a fé dela era tão grande, que ela falou, não, é meu, esse imóvel vai ser meu, e continuou fazendo o que ela estava fazendo, perfeito. E ela mandou a mesma proposta dentro do valor. A mesma proposta. A mesma proposta. No outro dia, eu não dormi à noite, fiquei pensando o que eu vou fazer. E eu fui conversar com ela, ela me contou a história dela, né? Ela morava numa casa de 2 cômodos, o sonho dela foi sempre morar naquele imóvel, fazia mais de 10 anos que eles estavam juntando dinheiro para comprar um imóvel ali, e aquela seria de fato a última oportunidade que ela teria de comprar um imóvel naquela região,
né? Ela nunca mais iria encontrar um imóvel daquele, bem precificado, Das dentro do condições, valor de né? mercado, nas condições que estavam, ela jamais ia encontrar. E ela contou para mim, falou, olha, eu tô sofrendo, eu peço a Deus todo dia uma oportunidade para que eu possa comprar o meu imóvel, porque eu não aguento mais, já pedi para Deus ontem chorando, porque a minha casa entra água, e era época de chuva, final de ano, uma chuva danada em Poços, e entrava água na casa dela, à noite o filho dormia na sala, a filha dormia no quarto, ele dormia no sofá, aí não conseguia dormir porque a sala enchia de água, enfim. E aquilo me comoveu. No outro dia, eu fui conversar com o investidor que tinha feito a primeira proposta. Fui conversar com ele e ele percebeu que eu estava um pouco angustiado estranho. E ele me perguntou o que estava acontecendo. E eu abri meu coração e contei para ele. E para minha surpresa, ele falou assim, Fernando, quando eu firmei a proposta com você, o meu coração se fechou. E eu fiquei me perguntando, falei, meu Deus, por que isso? Por que isso? Nunca aconteceu isso comigo, mas por quê? E agora você me contando isso, de fato, agora eu entendo por que o meu coração deu aquela fechada. Faz o seguinte, eu posso comprar outra casa aonde eu quiser. E ela é a única oportunidade que ela tem. Então dê a ela. Se por acaso ela não firmar essa proposta nos termos que você definiu, pode me procurar que a casa está vendida, é minha. Do contrário, dê a preferência para ela. Eu saí dali rindo. Saí dali rindo. E detalhe, de fato, e se eu tivesse feito a venda, e isso é muito importante hoje, que eu acho que é mais importante do que o dinheiro. Existem coisas muito mais importantes que a gente sempre fala, muito mais importante do que o dinheiro. Se eu tivesse feito a venda para ele, era uma venda em que eu estava sozinho. E a venda com ela, para essa outra pessoa que realmente precisava desse imóvel, era uma venda em parceria. Então, assim, aquilo eu saí rindo dali. Quando eu contei para eles, o corretor começou a chorar, que é o Ricardinho, ele é muito emotivo, diga-se de passagem. Ele começou a chorar, porque também se envolveu, ficou comovido com a história dela. Quando ela chegou para assinar o contrato, ela não se aguentou, que ela se debulhou em lágrimas ali na mesa. Ela agradecia a Deus ali sentado na mesa. Assim, foi muito. Eu chorei, o Ricardo chorou, ela chorou, então foi um chororô só. Enfim, legal. Então isso é só uma das histórias que realmente, como consultor imobiliário, todos os dias nós temos uma história dessa para contar. Que legal. Eu acho que uma coisa que é interessante, você falou aí, né, do nem tudo é dinheiro, e na verdade pra gente. E assim, gente, a gente não é uma entidade filantrópica, de forma alguma. Pelo contrário, a gente é uma empresa, a gente fatura, temos contas para pagar. Temos contas para pagar. Exatamente. Então, assim, a gente tá sim nisso também para ganhar dinheiro, né? Claro. Mas eu acho que é o também que faz diferença, né? Eu acho que a gente tá também para ganhar dinheiro, então é a consequência. A gente nunca faz uma transação e aí pensando no negócio, né? Porque a gente faz as transações pensando no nosso cliente, em ajudar o nosso cliente. Mas se a gente for pensar no lado comercial da coisa, a gente nunca faz a transação pensando em ganhar uma comissão. A gente faz a transação pensando em conquistar um cliente. Que aquela pessoa sinta que aquilo lá é genuíno, que a gente está ali por ela, pra ela, né? Exatamente. E que com a gente ela fica segura de que a gente vai fazer o melhor pra ela, mesmo que o melhor pra ela signifique, e isso já aconteceu incontáveis vezes, sim, mesmo que isso signifique da gente não ganhar. Sim. Mesmo que signifique da gente virar para ele e falar, olha, não é o seu momento de vender, olha, não é o seu momento de comprar, olha, esse não é o imóvel ideal para você, e isso pode acontecer várias vezes da gente acabar não ganhando, não fazendo venda, e tá tudo bem. O negócio é assim. Por quê? Porque é fazendo isso que a gente acredita que a gente vai, né? Claro, claro. É o que eu digo sempre, né? Hoje mesmo, eu fui acompanhar um corretor numa visita e a gente conversando sobre isso, estávamos conversando, falando exatamente sobre esse assunto, e eu falei para ele, olha, às vezes parece uma frase clichê, mas não é. É entender para atender. Isso é muito importante. É uma máxima que o consultor imobiliário ele tem que acordar, ele tem que ir dormir sempre pensando nisso. Esse mesmo investidor, eu atendi ele num outro momento em que ele precisava comprar uma casa no Jardim Europa. Ele demonstrou para mim a vontade, ele chegou para mim e falou, olha, eu quero comprar uma casa na Europa. E eu falei, olha, vamos... E eu consegui o imóvel para ele, no perfil que ele estava buscando, ele foi, gostou, e ele levou
a esposa, o sogro, a casa já estava vendida praticamente, ele levou todo mundo lá para ver. E naquele momento eu comecei a observar. Comecei a observar eles olhando a casa fantástica, do jeito que eles queriam, certamente teriam comprado, né, porque tinham capacidade financeira para isso. Depois da visita, eu chamei ele de canto e falei assim, olha, você tem certeza que você precisa desse imóvel? Ele olhou para mim dentro do meu olho, eu acho que nenhum corretor é maluco nunca de fazer na isso, vida, né? Ele olhou para mim assustado, por quê? Falei, olha, pensa comigo, você tem 2 filhos, um filho seu já se casou, o outro tá noivo. O seu sogro mora com você, ele tem 78 anos. Era uma casa com 2 andares, com né? 2 andares, uma casa imensa. Tinha escada, né? Tinha escada. Eu falei, será que realmente faz sentido você comprar, investir essa casa, que era quase 3 milhões de reais, investir esse dinheiro neste imóvel, para daqui 2 anos, talvez 3, esse imóvel já não fazer mais sentido para você? Que eu vi isso aí. Tá. Exatamente. Será que você está no caminho certo? Ele parou, olhou para cima assim, pensou e falou assim, você tem razão. Eu vou pensar mais um pouquinho. No outro dia ele me ligou agradecendo. Falou, olha, valeu, obrigado por você ter aberto meus olhos. Porque realmente eu ia fazer um péssimo negócio e depois eu ia ficar com esse imóvel, ia demorar muito e ia me arrepender. Então assim, mas isso é algo tão bacana que hoje, a semana passada, eu encontrei com ele e falei, olha, eu tenho 2 imóveis para venda, tá? Então assim, ele tá a todo momento lembrando de mim, por quê? Porque é justamente isso, eu fui honesto com ele. Sim. Eu entendi qual era o momento dele, eu entendi a situação dele, porque às vezes muito cabe a nós, consultores imobiliários, olhar com outros olhos, estar de fora do problema e a gente consegue olhar com aquele olhar clínico e consegue entender aquela situação e a partir daí, porque nós não vendemos. Nós estamos entre o comprador Quem vende é o e o vendedor. Exatamente. Nós estamos entre eles simplesmente para mostrar, para dar um direcionamento, o melhor caminho a seguir. Exatamente. E assim, vamos explorar um pouco mais dessa ideia aí do profissional em si, né? O que a gente faz nesse mercado, né? Porque eu acho que isso é uma coisa também interessante das pessoas entenderem, porque a gente tá aqui falando consultor imobiliário, tem uma outra palavra que descreve isso, gente, que a gente não usa por hábito mesmo, a ideia é essa, mas que é corretor, né? Corretor de imóveis. Exato. A nossa profissão, inclusive, legalmente, é a profissão de corretor de imóveis. Eu e o Fernandão, nós somos corretores, né? Então, assim, tanto eu quanto ele, nenhum dos dois atua como corretor, né? Então, o Fernandão, exatamente para ele não concorrer com os corretores dentro da imobiliária, ele não faz transação imobiliária mais. E essas histórias que ele está contando são histórias de quando ele era corretor ainda na imobiliária. Mas ele não concorre com os corretores, então ele só dá suporte, né? Ele faz todo esse aparato, né, de estar junto lá com eles, que era o que eu fazia antes. E eu também não exerço, então, mas a gente, por formação, nós somos, né? Exatamente. A gente tem o técnico de transações imobiliárias, que é um curso técnico que a gente precisa fazer para ter o Cresce, né? E aí nós somos registrados, ativos e adimplentes com o Cresce. Exatamente. Então, assim, que é o nosso conselho regional de corretores de imóveis, né? Então, assim, esse é o nosso órgão a nível regional, aí tem o COFES também, que é o órgão que regula a profissão a nível federal. Então, assim, só estou situando para vocês entenderem que consultor imobiliário poderia ser a mesma coisa que corretor, por definição. Só que por que a gente chama de consultor imobiliário? Porque, na verdade, o nosso trabalho é de consultoria. E aí, Fernandão, qual que é a pergunta que eu quero te fazer? É só para você explicar melhor para essas pessoas o que é que, na sua opinião, é diferente do que as pessoas entendem por um corretor de imóveis e do que nós entendemos por um consultor imobiliário. Olha, eu acredito, eu penso que, infelizmente, o que difere um do outro, infelizmente, é a ética. É, diferencial competitivo, infelizmente. Não deveria ser. Não deveria ser. Mas é.
Então a gente já parte desse pressuposto, né? O que realmente diferencia o consultor. Porque o consultor, eu considero o consultor imobiliário e todos que fazem parte da nossa equipe lá da Cor Imóveis, são todos consultores imobiliários. Cor Imóveis. Porque justamente Cor com isso. 2 ossos. Porque uma das nossas depois a gente vai fazer o merchan todo. Nós temos as nossas reuniões na segunda-feira e as segundas-feiras, né, na parte da manhã, e eu não me canso de dizer que nós estamos ali, nós estamos para ganhar dinheiro sim, mas não é a qualquer custo. Sim. Né? Nós estamos ali, não é para enganar ninguém, nós não temos mais aquela ideia e para nós temos ali as nossas regras, nós temos o nosso modelo de negócio e a gente segue estampado na parede para todo mundo ver. Exatamente, literalmente estampado na parede para todo mundo ver. Então, ou seja, qualquer um dos, eu tenho a segurança de qualquer um dos nossos consultores, eles vão estar atendendo todos, independente de qual o ticket médio do imóvel, tá? Um imóvel de alto padrão ou um imóvel que enquadra hoje no Minha Casa Minha Vida, o atendimento é o mesmo. Né? Então a gente já parte desse pressuposto. Então hoje, infelizmente, nós estamos num mercado que assim, é completamente disfuncional, mas a gente está aí para realmente, como consultores imobiliários, para nivelar por cima esse mercado. Ô, gente, e assim, uma coisa importante de enfatizar é o seguinte, o Fernandão tá falando isso, mas assim, nós temos muitos bons parceiros dentro do mercado. Demais. Que são pessoas éticas, são pessoas comprometidas com o que fazem, são pessoas assim, que levam as coisas de uma maneira não parecida, porque o método é diferente, mas dentro dessa parte da ética e do cuidado com a pessoa, com o cliente, tem muitas pessoas que fazem isso, tá? Assim, a gente tem muitos bons parceiros. Exato. Só que assim, infelizmente, quando a gente fala muitos, não abarca nem 10%, né? Assim, Exatamente. Infelizmente. Então, assim, a nossa classe, ela tem essa cultura, infelizmente. Mas assim, não sei se você vai concordar comigo, Fernandão, mas ela é uma cultura do não profissionalismo, na verdade, né? Quando a gente fala consultor imobiliário, por quê? Porque você de fato é consultor, você presta um serviço de consultoria. E para você prestar um serviço de consultoria, o que você precisa? Conhecimento. E conhecimento custa caro. Não financeiramente necessariamente, mas também. Mas o conhecimento, ele custa tempo, ele custa esforço. E a profissão do corretor, muita gente entra nessa profissão querendo exatamente alguma coisa meio mágica, meio fácil, que na verdade ela descobre dali pouco tempo que não existe, mas a ilusão é essa. Por quê? Porque o corretor, quando você pensa num corretor, tem duas cenas que podem vir na cabeça de vocês. A primeira, provavelmente, tá? Partindo do pressuposto. A primeira delas é aquele tiozinho mais velho, barrigudo, né? Que fica debaixo de uma árvore na praça e fica fazendo rolo, né? Exatamente. Essa é a primeira imagem. A segunda imagem é provavelmente um cara de terno num carro que provavelmente não tá quitado, mas que é um carro de luxo. Por quê? Porque existe uma estética que envolve a nossa profissão. Quer dizer, que envolve... As pessoas acham que elas precisam vender uma aparente riqueza para dar solidez pro cliente. Mas não é sobre isso, é sobre contato, é sobre olhar no olho, é sobre apertar a mão, é sobre entender, ser honesto. De fato. Exato. Exatamente, tipo assim, tudo bem, eu trabalho de social, mas eu trabalho de social porque, sei lá, eu me sinto bem, me sinto confortável, não é por uma estética necessariamente. Exatamente. Então eu acho que isso é uma coisa interessante, e que aí a questão do consultor imobiliário, ela vem aí, né? Ajudar as pessoas a tomar as melhores decisões. Exatamente. Sempre. O corretor, ele está muito associado ou com alguém que não deu certo na vida e virou corretor, então não teve sucesso profissional, ou não teve formação, ou enfim, e virou corretor, ou ele está associado com vendedor. Isso tem uma coisa que a gente não é vendedor de imóveis. Porque quem vende, na nossa perspectiva, é o proprietário do imóvel. É ele que vende. Quem compra
é o comprador do imóvel. O que a gente faz? A gente faz consultoria para que toda essa transação aconteça da maneira mais harmônica possível, da maneira mais tranquila possível. É basicamente isso, né, Fernandão? Exatamente. Não foge. Você resumiu, assim, 100% em poucas palavras, 100% do nosso dia a dia, da nossa rotina. E é justamente isso. O consultor imobiliário, ele tem rotina. Ele acorda de manhã, ele tá na rua, ele tá conversando com as pessoas, ele tá conversando com os proprietários, entendendo aquilo, né? Entendendo para poder atender de uma melhor forma. Ele tá conversando com as pessoas, ele está se posicionando de fato como um profissional, de forma com que os moradores, os proprietários, eles olhem para ele e entendam e sabem que aquele profissional é aquela pessoa que vai ajudar eles quando chegar aquele momento que ele vai precisar comprar, que ele vai precisar vender um imóvel ou alugar um outro imóvel, enfim, ele sabe que é com aquele profissional, que aquele é um consultor imobiliário e ele não precisa estar de social de forma alguma. Ele precisa estar exatamente na rua conversando com as pessoas, ele precisa estar se identificando, ele precisa estar conversando com os proprietários, enfim. É ali aquela pessoa que vai poder ajudar esse proprietário, essa pessoa que deseja comprar, deseja efetuar uma transação aí dentro do mercado imobiliário. E é isso, o consultor imobiliário é isso. E é uma coisa uma rotina, né? E é uma coisa interessante, né? Não tem nada fácil. A gente tá falando, não tem nada fácil. A gente tá falando da profissão mais bem paga do mundo, eu falo isso para todo mundo, né? E assim, eu tenho uma certa propriedade para falar disso, porque eu estou me formando na profissão que as pessoas acham que é a mais bem paga do mundo, que é medicina, né? Então, falta pouco tempo para eu me formar em medicina. Minha atividade principal é mercado imobiliário, né? Mas eu faço medicina por uma questão pessoal, né? Gosto pessoal e tal. Enfim, mas o que acontece? Um médico, para se tornar médico, ele estuda 6 anos da vida dele e depois ele faz pelo menos mais uns 4 anos de especialidade. Então, ou seja, ele estuda 10 anos da vida dele para ele começar a trabalhar, porque durante a residência ele está trabalhando, mas ele recebe uma bolsa que deve dar para pagar os custos do dia a dia dele. E aí, depois disso, ele sai ganhando. Com uns 3 ou 4 empregos, ele consegue ganhar uns 30 mil reais por mês. Aí beleza, então você estuda 10 anos para ganhar 30 mil reais por mês. 30 mil reais por mês, hoje, pra gente ganhar 30 mil reais por mês, é a venda de um imóvel num ticket médio de Poços de Caldas praticamente. Na verdade, um pouco a mais, porque o ticket médio de Poços mesmo é 350, teria que ser um imóvel de 500 mil reais. Mas basicamente é isso. Então, uma transação, um consultor, ele recebe a mesma coisa de um mês de um médico. E os nossos consultores, eles têm por base, por conta da nossa formação, a constância. Não é o volume que ele vai ganhar, mas é ter certeza de que ele sempre vai estar ganhando. Então, eu falo com toda tranquilidade que essa é a profissão mais bem paga do mundo. Exatamente. Só que assim, não entendo errado, quando eu falo do médico estudar e formar e etc, não significa que aqui não tenha que ter estudo. Eu acho que é isso que difere. Eu acho que é o estudo também. Então assim, a gente tem o TTI, que infelizmente no Brasil ele é falho, né, que é o técnico de transações imobiliárias. Ele é um curso, infelizmente no Brasil ainda muito falho, né, muito fraco, ou pelo menos assim, tem bons cursos até de TTI, mas a forma com a qual você cobra se a pessoa de fato fez um bom curso ou não, que talvez seja falha, mas mesmo ele sendo falho, você tem vários outros lugares para buscar conhecimento. Então assim, eu depois que formei no TTI, eu tenho também o CNAI, né, que é o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, e assim, isso é um curso complementar que a gente tem que fazer, que é uma especialização de avaliador, então eu também sou avaliador. Tem curso de especialidade em fotografia imobiliária, tenho curso de direito imobiliário, o que mais? Estatística. Você fez os mesmos que eu fiz. Estatística, enfim, tudo que a gente podia fazer, publicidade para o mercado imobiliário, enfim, uma série de cursos complementares à formação, fora
todos os conhecimentos que a gente tem que ter sobre pessoas, sobre a mente humana, sobre arquitetura, design, sobre a cidade, sobre direito, sobre contabilidade, sobre... Então, assim, que é claro, são conhecimentos não igual dos profissionais dessas áreas, mas a gente tem que saber um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? O ser consultor imobiliário é ser um pouquinho de tudo, né? É ser um pouquinho de tudo e ser principalmente consultor imobiliário, né? Saber muito sobre transação imobiliária. Eu fui para Portugal me formar, né? Então eu fui para Portugal, eu fiz curso de mercado imobiliário de luxo, fiz curso de especialização em compradores, fiz... enfim, né? Então, assim, existe toda uma bagagem que a gente traz e mesmo assim a nossa profissão aqui não é valorizada, né? E isso é muito difícil, né? A gente tá realmente na rua. E assim, enquanto a gente tem uma maioria que não se atenta a isso, a esse conhecimento, porque em qualquer profissão, você acaba de se formar, um advogado, ele acaba de se formar, né? Ele tira lá a carteira de OAB dele, ele precisa ainda fazer uma especialização em direito processual, senão não vai dar conta. Ele precisa esfregar o umbigo no balcão do fórum, senão a faculdade, de fato, o curso superior não vai dar a bagagem necessária para ele. E assim é também com os corretores. Você acaba de tirar o Cresce e você fala, não, agora eu já sou um corretor de imóveis. Não, peraí, você precisa entender o que é uma CND, você precisa saber, no mínimo, mesmo não sendo advogado, você precisa entender... Que compõe um contrato. Exatamente, né? Você precisa saber identificar um erro num contrato, você precisa saber, se você trabalhar com locação, você precisa saber um pouco sobre a lei de inquilinato. Enfim. E principalmente, né, Fernandão, como a gente sempre busca que os nossos consultores sejam, você precisa ser especialista naquele tipo de imóvel que você trabalha. Exatamente. Né? Escolher um nicho. Conhecer de mercado. Exatamente. Conhecer aquela região, aquele tipo de imóvel específico, seja da linha Minha Casa Minha Vida, seja um imóvel de alto padrão, seja imóvel em condomínio, seja apartamento de 3 quartos ou de 2 quartos, enfim. Você precisa saber sobre a sua região, sobre o tipo de imóvel que você quer trabalhar. Exato. Né? Então, o zoneamento do bairro, o ano que o bairro foi fundado, enfim, isso é o mínimo que se espera. Sim. É o mínimo que se espera. Então, você acabou de citar o exemplo dos médicos, né? Então, imagine só, eu lanço aqui então um desafio, mas eu duvido que hoje, em Poços de Caldas, tem algum profissional que talvez se dedique aí semanalmente, realmente, de fato, 44, 46, 50 horas no mercado imobiliário. Não, e na verdade o médico não trabalha isso, né? O médico trabalha pelo menos por baixo 60 horas semanais. Então, aí o grande desafio é esse. Será que existe dentro do mercado imobiliário um profissional que se dedica esse tempo todo ao mercado? Não. Então aí você chega justamente, a gente precisa de constância, não intensidade. De nada adianta eu fazer uma venda hoje vultuosa e só vou fazer outra daqui a 6 meses. Isso não resolve. Eu tenho amigos, gente, pessoais, que são consultores imobiliários que faturam 3 milhões, 4 milhões... de reais em comissão por ano. Eu conheci pessoas em Portugal que faturavam os mesmos números, só que em euros. Então, tipo assim, 3.500 euros, 4 milhões de euros por ano em comissão. Então, assim, é muita coisa. Só que o que esses caras fazem de diferente? Esses caras fazem. E fazem muito. O segredo não é algo que eu possa contar, além de fazer e fazer muito. Eu acho que isso pra tudo na vida, né? Por quê? Porque se você fizer errado, e se você for uma pessoa que quer mudar ou que quer evoluir, você vai ver que você fez errado e vai fazer de novo. É por isso que tem que fazer e fazer muito. Porque aí você vai ver que você fez errado e você vai corrigir e vai ter a oportunidade de fazer de novo, né? E vai evoluindo. E você sabe que é bacana, né? Quando você estava consultor, né? E quando você estava à frente do treinamento de profissionais, de equipe, enfim.
você viajava. Eu me lembro numa ocasião que nós, até você estava junto, nós estávamos conversando com o Fernando Coleta, um grande amigo nosso, e ele falava... Excelente profissional Excelente profissional, diga-se de passagem. Um abraço, Fernando Coleta também. Um abraço, Fernando. Eu tô adorando esse Fernandão Podcaster. Então, assim, e ele me contou uma ocasião na época que uma especialista dele, ela se mudou e pediu oportunidade para ele. Falou: olha, eu sei que eu vou estar longe dos seus olhos. Ela era uma São de São Paulo. Exatamente, são de São Paulo, né? Vamos situar aqui que são de São Paulo. E ela estava posicionada na região dos Jardins. E ela teve que se mudar para a Zona Norte, Santana, aquela região. Então ficava distante para o Coleta dar esse suporte para ela. E ela pediu uma oportunidade para ele. E naquele ano que ele deu essa oportunidade para ela, ela faturou na época, se não me engano, R$1,5 milhão a equipe dele, valor geral de comissão. A equipe dele era a equipe que mais faturava dentro dessa rede imobiliária que... E aí, R$1,5 milhão, a gente pensa, né? Mas espera aí, qual é o ticket médio dela? O ticket médio dela era baixíssimo, gente. Ou seja, ela tinha intensidade. Eu tinha consultores em Portugal que eu conhecia e que faziam volumes impressionantes, tipo coisa de 60, 70 transações imobiliárias por ano. 60 transações imobiliárias por ano dá 5 transações mês, é muita coisa, muita frequência, é uma coisa. Constância muito grande de faturamento, né? Exatamente. Só que é isso, lá... Intensidade, não era intensidade, ela tinha constância. Na verdade. Agora, uma coisa interessante, lá em Portugal, do mesmo jeito que os Estados Unidos, que é uma referência máxima em real estate, né? Real estate é mercado imobiliário, né, em inglês, e o mercado, né, do real estate... ele é um mercado muito forte nos Estados Unidos, muito. As grandes redes imobiliárias são todas lá dos Estados Unidos, né? Em Portugal vieram várias dessas redes para Portugal, para outros países. No Brasil existem várias dessas redes também, mas os caras são profissionais. Para você se formar corretor imobiliário nos Estados Unidos, para você virar real estate agent ou broker, né, broker owner, que são os donos de imobiliárias lá, que são os caras que efetivamente podem assinar os contratos, é muito difícil, assim, é uma profissão de extremamente alto gabarito e é um mercado extremamente agressivo. Lá em Portugal, a gente tinha uma placa de proprietário, punha o imóvel dele à venda, no mesmo dia ligavam 10 corretores para essa pessoa. E desses 10, esse proprietário ia escolher uns 5 para ele ouvir e para ir lá fazer uma visita. E esses 5 iam apresentar uma proposta de trabalho para esse proprietário ia analisar essas propostas de trabalho com um plano de marketing bem elaborado, com tudo que esse agente ia fazer por essas pessoas, e aí esse proprietário ia tomar uma decisão de escolher um desses agentes para trabalhar o imóvel dele. Então, enfim, é a mesma coisa, por exemplo, você vai num médico, né? Aí você vai ter que fazer uma cirurgia grande, importante. Você não vai pedir opinião de mais de uma pessoa? Com certeza. E aí você tem um médico lá que é formado em Harvard, que tem pós-PhD e sei lá, que mais... um currículo que vai daqui até o próximo quarteirão de extensão, só que esse cara, você senta na sala dele, ele nem olha pra tua cara. Ele não olha pra tua cara, ele não te explica as coisas, e ele fala: olha, então é isso mesmo, vai ter que operar, pode agendar o dia lá com a minha secretária. E te despacha. Enquanto isso, você vai num outro cara que não fede nem cheira, né? Enfim, que é uma consulta normal. E você vai num outro cara que é um cara bem formado, só que, além de bem formado, ele é humano. Esse cara é humano. Esse cara vira, ele olha no teu olho, ele fala que ele vai fazer o máximo que ele puder por você, ele fala que ele vai estar junto com você lá, ele fala que ele te explica tudo, ele se coloca à disposição para tirar qualquer dúvida a qualquer momento que você precisar. Quem que você vai escolher?
Então, assim, é uma resposta para mim um pouco óbvia. Então, se alguém ficou em dúvida, enfim, também e cada é um fica com qual, exatamente assim que ocorre no mercado imobiliário, né? Nós nos deparamos todos os dias com pessoas com essas mesmas características. E temos, graças a Deus, temos as pessoas que realmente se envolvem com o proprietário, com o problema, que se doa para resolver o problema naquele momento, enfim. Como você disse, são muitas histórias que a gente acaba se envolvendo. E realmente são esses os consultores, são essas pessoas que realmente fazem a diferença. Exatamente. Bom, Fernandão, então me conta na verdade pra galera, na verdade chegou o momento merchan nosso. Então assim, duas coisas na verdade. A primeira delas é se alguém ficou curioso sobre a ideia do que é ser consultor imobiliário. A gente falou um pouquinho aqui sobre isso hoje. Sobre a ideia do que é ser consultor imobiliário. Se essa pessoa quer saber um pouco mais, a gente tem vaga na equipe? Opa! Opa! Temos sim. Sempre? Temos sim. Nós temos uma formação, né? Nós temos aí um modelo, né? Que foi desenhado, que foi feito e que é seguido. Então, você que se interessar, as pessoas que se interessarem, quiserem conhecer um pouco mais sobre esse mercado, sobre a profissão mais bem paga do mundo, né? Não é fácil, não existe mágica, tem que trabalhar, e muito. É duro, tem cobrança, pode dar errado, enfim. Tá avisado, hein? Mas enfim, temos vaga na equipe, estamos lá de abertos para tomar portas um café abertas, também, né? Vamos tomar um café, quer entender um pouco mais, vamos lá, vamos conversar. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre a nossa imobiliária, sobre a nossa história, vão conhecer quais os caminhos que vocês devem percorrer para se tornar de fato um consultor imobiliário. Perfeito. E estamos lá de portas abertas, de coração aberto, de braços abertos para abraçar vocês aí e caminhar junto aí nessa jornada aí. Excelente. E, bom, agora, para quem quer comprar, vender ou alugar um imóvel... Rua Santa Catarina 384, Cor Imóveis. Estamos lá de portas abertas também. Vamos entender o motivo que fez com que você tomasse essa decisão de comprar, de vender ou de alugar um outro imóvel. Enfim, estamos lá também. Vai lá, toma um café com a gente. E assim, gente, é muito bacana deixar isso claro, que todas as negociações nossas, existe um personagem que tem que estar sempre presente, que é o café. Exatamente. Né? Então, assim, vai lá tomar um café com a gente. Exatamente. Estão todos convidados para conhecer. Tudo gira, gente, em volta café, tudo gira em torno do café. Xícara de café, com certeza. Né? Muito bom. Ô, Fernandão, deixa também as redes sociais da imobiliária e as suas redes sociais pra galera seguir nós. Tá, @Fernando Correia BR, a imobiliária @Cor Imóveis, segue lá no Instagram. Cor com 2 Os. Cor com 2 Os, galera. Fala cor. Cor com 2 Os. Mas não fala cor. Cor Imóveis, com 2 Os. Cor Imóveis com 2 Os, é isso aí, show de bola. Fernandão, foi muito bom ter você aqui, eu acho que é muito fera, era um bate-papo que eu não podia deixar de ter aqui no podcast, de jeito nenhum, porque assim, na verdade sim, gente, esse projeto ele surgiu como uma ideia, até mesmo dentro da parte profissional, é que logo antes dele surgir de fato, dele criar corpo, ele já enveredou para um projeto pessoal, um projeto de fazer algo à parte das minhas empresas, né? Mas ele não deixou de surgir dentro da imobiliária. Então a Ju tá atrás da câmera ali, ela tá me vendo, ela tá concordando comigo. E aí a hora que a gente começou a trocar ideia sobre isso, a gente falou, pô, vamos fazer um projeto independente, então larga a mão desse trem aí. Mas não podia deixar de trazer, porque de fato faz parte da minha história. Eu sei que faz parte da tua história também, Fernandão. E eu sei que faz parte da história de todo mundo. Todo mundo em algum momento vai comprar, vai vender, vai alugar um imóvel. E o que a gente quer fazer é que esses momentos sejam bons momentos. A gente quer tirar, se for pra gente deixar aqui um desejo, né, é que as pessoas comecem a enxergar as imobiliárias, os consultores imobiliários como pessoas que estão ali para ajudar, igual elas enxergam um médico, igual elas enxergam um advogado. Né? Eles estão ali para ajudar.
Ninguém vai ali achando que aquela pessoa que eles estão contratando, que aquelas pessoas que vão sacanear, vão passar perna. Estamos ali para contar a verdade. Exato. E então a gente está Sempre, querendo tirar esse conceito de dentro do mercado, expurgar esse conceito de dentro do mercado. E é isso aí. Então valeu, Fernando. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Faz o adendo. É muito bacana você falar, você comentou da Ju ali atrás, né? E na verdade, assim, uma vez nós até conversamos sobre isso, mas nós não sabíamos como expor. Então a Ju foi peça fundamental para mostrar, justamente, dar essa direção desse podcast aí num projeto independente. Dá cara, né? Dá cara. Porque... você estava na primeira reunião, verdade. Você estava na primeira reunião porque era no projeto imobiliário, é verdade. É isso aí. A Ju, inclusive, vai vir, gente. Ela vai vir. Talvez ela tenha vindo, porque eu não sei qual vai ser a ordem dos episódios, então pode ser que ela tenha vindo já. A para que ela esteja aqui é muito grande. Não, mas ela já está no programa. Já está escalada. Legal. Muito bom, show de bola. Fernandão, muito obrigado. Foi bom demais. Valeu. Valeu. Ih, caiu o microfone, Fernando.